Você fez algum projeto para o ano que inicia? É sobre isso que vamos tratar no programa de hoje. Nosso convidado é Alcídio Pereira. No Momento Espírita, vamos ver a mensagem Lágrimas, Palavras da Alma. Os sonhos devem ser ditos para começar a se realizarem. E como todo projeto, precisam de uma estratégia para serem alcançados. O adiamento destes sonhos desaparecerá com o primeiro movimento. Será que há muita diferença entre sonho e projeto? A nossa existência na Terra terá muito mais sentido quando tivermos metas, objetivos a serem atingidos. E para isto é necessário que idealizemos projetos. O que é preciso? Quais as principais sugestões para um bom projeto? Vamos conversar com Alcídio Pereira sobre esse assunto depois do Momento Espírita. Muitas vezes na vida vivenciamos situações em que a emoção é tamanha que nos faltam palavras para expressar nossos sentimentos. Podemos considerar as lágrimas como as palavras de nossa alma. Através delas, somos capazes de demonstrar incontáveis sentimentos. As lágrimas, na maioria das situações, escorrem de nossos olhos sem que tenhamos controle sobre elas. Em alguns momentos, elas contam histórias de dores, mas também têm na sua essência algo de belo. Quando elevamos o pensamento, sintonizando com a espiritualidade maior, seja com nosso anjo protetor, com o amado amigo Jesus ou com Deus, sentimos os olhos marejados. Observando a natureza, temos a oportunidade de presenciar alguns espetáculos que ela nos oferece. Emocionamo-nos percebendo a grandeza e a perfeição divina na presença de um pôr do sol, de uma queda d'água ou de um arco-íris. Diante do nascimento de uma criança, somente as lágrimas são capazes de traduzir e qualificar a magnitude desse instante divino. Quando estamos sensíveis, por vezes carentes de alguma manifestação de afeto, um simples aperto de mão ou um afago carregado de amor é suficiente para provocar nossas lágrimas. Quando deixamos que o som de uma música elevada alcance nosso coração, somos capazes de chorar de emoção, pois sentimos a alma tocada e acariciada por aquela doce e vibrante melodia. Tanto a dor emocional quanto a dor física nos chegam sem pedir licença, ocupando espaço considerável em nossa alma e em nosso corpo. Lágrimas são derramadas pela dor da partida de um ente querido, pela dor da ausência e da saudade, pela dor do erro cometido e do arrependimento. Ao constatarmos a dor do próximo, lágrimas jorram de nossos olhos. Deparamo-nos com tantas carências, tantas necessidades não atendidas, enfermidades, privações e abandono. Cada lágrima derramada tem seu significado. Seja ela vertida pela dor ou pela alegria, nos diz que somos seres movidos pela emoção, capazes de exteriorizar os nossos sentimentos. Demonstra que nos sensibilizamos em momentos simples e efêmeros, indicando que estamos sintonizados com o que há de belo na vida. E quando as lágrimas derramadas forem de dor, façamos com que o motivo que nos comove seja também o mesmo motivo que nos move. Que o movimento seja no sentido da modificação íntima. Que seja impulso para olhar a vida sobre um novo ângulo, para trabalhar em nós mesmos a resignação, a paciência, a esperança, a fé e a confiança em Deus.
Lágrimas, Palavras da Alma. É o título da mensagem que vimos. Mensagens belíssimas como esta estão nos CDs Momento Espírita e também em livros que são produzidos pela Federação Espírita do Paraná. Vocês podem adquiri-los nas livrarias das casas espíritas e pelo site momento.com.br. Agora vamos conversar com Alcídio Pereira, que é palestrante espírita, sobre o tema O Nosso Projeto para o Ano que Inicia. Olá, Alcídio, é uma alegria muito grande ter você no nosso programa. No início deste ano, você fez uma palestra sobre o nosso projeto para o ano novo. Você poderia nos dizer o que você sugeriu para este ano? Bem, todos nós, quando encerramos esse ciclo de um ano, bate o arrependimento ao analisarmos que não fizemos tudo aquilo que a gente pensava em fazer. Então, geralmente no começo do ano, as pessoas sonham para o ano novo. Principalmente alguns ganhar muito dinheiro, outros fazerem viagens em transatlânticos. E assim, quer dizer, todo mundo sonha muito. Mas a verdade, nós sabemos que nós precisamos de projetos, não de sonhos. Porque sonhar é uma coisa assim muito vaga. Então daí nós vamos ver que muita gente sonha. Agora, poucos têm de fato um projeto pensado, analisado para o ano novo. Você se referiu a sonhos e projetos. Há muita diferença entre sonho e projeto? Sim, há a diferença que sonho é um devaneio. É algo que a pessoa realmente apenas ele sonha em ter algo, e sempre algo muito acima, porque tem até um ditado que diz que a pessoa não pode ser miserável em sonhar. Então a pessoa sonha absurdos. Agora, projeto já é algo racional, pensado, e tem que ter, digamos, estratégia, e tem que ter ação. Então não adianta sonhar, é preciso que a pessoa, de fato, ela tenha projeto. E Santo Agostinho, ele foi muito explícito e muito didático em O Livro dos Espíritos, na questão 919A, ele vai sugerir que nós fizéssemos o que ele fazia. Porque ele, todos os dias, ele passava limpo tudo que ele fez no decorrer daquele dia e já fazia um projeto para o dia seguinte. Mas nós, que não fazemos nem o projeto para um ano novo, vamos ter que adotar um dia o projeto de Santo Agostinho, a sugestão de Santo Agostinho. Mas pensar o ano que vai entrar, o que teremos que fazer para acertarmos mais, ele passa então por um raciocínio, quer dizer, uma viagem interior, e analisar o que eu posso, o que eu consigo, o que eu vou fazer de mudanças, mas que vou consegui-las. Então daí é preciso esse projeto para um ano. Não podemos começar um ano novo sem termos um projeto. E o que você sugere para um bom projeto? Bem, um bom projeto, ele passa por nós não trazermos lixos do ano anterior. Nós não podemos trazer principalmente mágoas. Mágoas de maneira nenhuma. Então, nós temos que trazer para o ano novo, digamos, um recomeço. Por exemplo, nós vemos que quando nós trazemos mágoas do ano velho para o ano novo, nós já podemos ter uma dedução que o ano não vai ser bom. E a mágoa, ela é tão importante nesse projeto, nós não a trazermos, que desde Moisés, isso já foi realmente muito bem analisado por Moisés. Ele vai lá em Gênesis, exatamente 13, vai falar da história de Ló, quando Ló é aconselhado por espíritos benfeitores a se afastar da cidade de Sodoma e Gomorra, porque a cidade vai ser destruída. Mas aconselhou que, ao fazer isso, não olhasse para trás. E quando eles saíram pela manhã
ele, a esposa e as 2 filhas, a mulher de Ló não conseguiu viajar sem olhar para trás. E ela virou uma estátua de sal. Então, por isso é que Moisés já estava lecionando a importância do perdão e que a gente não pode ficar presa ao passado. A mulher de Ló, o corpo viajou, mas ela ficou presa às mágoas que ela deixou para trás. E para se conseguir isso, para começar um ano sem pendências, eu acho que é importante ir resolvendo as pendências, não é, Alcídio? Gradativamente, conforme elas vão surgindo, você já vai resolvendo, não seria isso? Sim. Então nós vamos ver, por exemplo, que quando nós ficamos presos ao passado, nada dá certo, porque na verdade nós temos que, como disse Moisés colocou nesse ensinamento, que é praticamente uma parábola de Moisés, essa história de Sodoma e Gomorra. Então ele vai dizer que ele colocou que era o anjo que falou, mas era para que olhasse sempre para frente e não para trás. Porque as coisas do passado, elas, se não foram resolvidas, não podemos voltar lá, como disse o Chico, né, lá atrás e fazer tudo de novo o caminho. Mas nós podemos projetar algo tão novo, tão inusitado, tão importante para esse novo tempo, que vamos compensar aquelas falhas do passado. Alcídio, sendo a mágoa tão nociva à nossa saúde física e espiritual e apregoada por Moisés, o que a medicina tem orientado a esse respeito? Bem, nós primeiro vamos analisar o que Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia, ele estudou bem o assunto e foi muito interessante que ele, que nasceu em 1755 e viveu até 1843, ele começou a estudar esta passagem lá em Gênesis, essa viagem de Ló, em Gênesis 13, e ele ficou assim, pensativo, querendo entender por que Moisés falou que a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Hahnemann já havia entendido que o que ela tinha era mágoas, ela estava presa ao passado. Mas agora ele ficou pensativo, por que Moisés não falou que ela virou uma estátua de areia, de granito, de outro material, falou de sal. E aí ele resolveu então pesquisar para ver o que isso tinha a ver com a realidade da medicina. E ele então descobriu que quando as pessoas estão magoadas, ela retém muito sódio no organismo e a tendência é como se ela fosse virando uma estátua de sal, estrangulando a sua saúde física e principalmente a saúde também espiritual. Mas Hahnemann ainda teve o cuidado de dinamizar um produto que, segundo aí os médicos homeopatas, esses produtos eles ajudam aquelas mágoas muito encalacradas, difíceis da gente se livrar delas. Esse remedinho pode dar uma ajuda. Como são importantes essas descobertas da ciência, favorecendo ao tratamento físico, né, com a consciência de que há esse ingrediente emocional espiritual, né? E você conhece alguma citação mais recente da medicina? Bem, atualmente nós temos um outro médico também, que, aliás, nós temos a medicina hoje, a ciência aí buscando a compreensão de quanto é prejudicial a mágoa. Isso já está certo, está concreto através das observações que de fato a mágoa ela leva a pessoa a adoecer o corpo e o espírito. Mas Fred Luskin, ele escreveu um livro, O Poder do Perdão, que é um best-seller, que na verdade é um livro até esgotado. Percebe-se que pessoas estão aí querendo o livro e não estão encontrando. Mas nesse livro ele vai contar uma experiência pessoal que ele, para perdoar, ele teve que pesquisar alguns caminhos. E ele escreveu, está disponível na internet, o 9 Passos para o Perdão, é só digitar lá no Dr. Google, né? Uhum. Fred Luskin, como se escreve pronunciado assim mesmo,
Luskin, e aí vai aparecer a biografia dele, o livro, e também esses 9 passos para o perdão. Ele percebeu que quando ele conseguiu perdoar a um grande amigo do passado, desde a infância, que era chegado a ele, de repente o magoou e ele adoeceu por isso. Então, quando ele perdoou, a sua qualidade de vida foi recuperada. Daí ele ficou tão emocionado e animado com aquele projeto que ele convenceu a Universidade de Stanford a fazer um laboratório e trabalhar com algumas pessoas, primeiro ensinando-as a perdoar. Quer dizer, trabalhando essa condição. Depois ele percebeu que essas pessoas, mais ou menos aí ao longo de 4 meses, elas foram sarando. Algumas deixaram de tomar os remédios controlados que tomavam. Aí ele conseguiu convencer os diretores, os responsáveis pela Universidade de Stanford, na Califórnia, a criar uma cadeira nova, a terapia do perdão. Então nós vemos que está aí, o Espiritismo já fala isso desde 1857, fala sobre a importância de perdoar, mas a ciência também está aí dizendo o que fazer. E a doutrina espírita, o que diz a respeito da mágoa? Bem, a doutrina espírita, no capítulo 10º de O Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos informar que o perdão, ele realmente é um santo remédio. E, na verdade, o perdão ele faz bem para a saúde do corpo e do espírito. Então, no capítulo 10, ou 10º, quem quiser ver o que a doutrina espírita diz, então nós vamos encontrar ali, de fato, os benfeitores e também ali na redação do nosso codificador, uma aula da importância do perdão, analisando a importância do perdão. Mas também o codificador, ele vai falar que quando nós estamos nesse estado de mágoa, nós estamos numa sintonia ruim. E numa sintonia ruim nos remete lá ao Livro dos Espíritos, na questão 459, e desta questão 459 até a 469, ali nós teremos uma verdadeira a explicação das leis das sintonias, onde ele vai dizer que todos nós somos influenciados, mas depende da sintonia que oferecemos. E então nós vamos aprender, principalmente, que quando nós estamos magoados, a tendência é a mágoa crescer. A mágoa cresce. E ela cresce porque nós estamos dando sintonia a espíritos ignorantes que se comprazem em atormentar aqueles que dão brecha, para que nós fracassemos em todos os sentidos, pessoalmente e também espiritualmente, quer dizer, financeiramente e espiritualmente, por conta de mágoas do passado. Então, o Espiritismo nos aconselha que mantenhamos sempre uma boa sintonia. Para isso é necessário perdoar. E aí, então, como é que o Espiritismo vai nos aconselhar isso? É realmente através do perdão. E é importante que, através desses estudos, a gente percebe que o perdão, ele é bom para aquele que perdoa, né? Ele faz um efeito muito positivo para aquele que perdoa. Sim. Muito mais do que para aquele que é perdoado. Exatamente. Né? E aí nós vamos encontrar, nós estamos citando esses 2 livros que vão tratar do assunto, o Livro dos Espíritos e também o Evangelho, mas nós vamos encontrar na série psicológica de Joana de Ângeles, ela também lecionando que quando nós estamos magoados, nós estamos algemados à pessoa que nos magoou. Quando nós gostamos de pessoas, nós praticamente não nos lembramos delas assim, constantemente, diariamente, às vezes nem na semana, nem naquele mês, mas quando nós estamos magoados, nós nos algemamos a essa criatura que nos magoou, de maneira que ela fica em nossa tela mental permanentemente. Nós levantamos, ela está, nós vamos tomar café, ela está, nós vamos dirigir, ela está, e não vamos produzir direito no trabalho por conta de que essa pessoa está atrapalhando. Então, de fato, nós não podemos, temos que conseguir nos livrar dessa pessoa que
está algemada a nós. Você me fez lembrar do grande conferencista Raul Teixeira, quando ele disse em um seminário que se nós quisermos nos livrar de alguém, nós temos que amá-la muito, né? Exatamente, superar. Mas, o Alcídio, além de não trazer mágoa para o ano novo, o que mais seria importante incluir? Bem, na verdade, eu gostaria de acrescentar que a doutrina espírita nos ensina também como abrir as algemas. Estamos algemados à pessoa que nos magoou. Mas através da oração diária, em favor daquela pessoa, pedindo para que ela cresça, para que ela realmente possa ir bem, que ela deixe de criancices e que ela passe a crescer, a amadurecer, para que ela possa ir bem e não mais prejudicar nem a nós e nem a ninguém, nós vamos abrindo as algemas, de maneira que em poucos dias, nesta prática da oração, nós vamos sentindo que as algemas vão se abrindo e nós vamos nos livrando dela. Mas é muito interessante que a gente também, dentro do nosso projeto, sejamos realistas e a gente deixe ter esse sonho que não é projeto. Que nós passemos a ver o que é que nós já podemos fazer de concreto e coloquemos em prática. Porque a gente vê, é normal em todas as igrejas, mas principalmente também na doutrina espírita que nós convivemos e mais conhecemos, pessoas que estão há anos ouvindo palestra, frequentando reunião de estudo, mas elas ainda não se acham prontas para o trabalho, para ser útil na casa, ser um trabalhador. Então é preciso que, ao entrar no ano novo, a pessoa repense, bem, até agora eu aprendi, agora está na hora de eu pôr em prática. Então isso é que ela tem que trazer para o ano novo. Ao se livrar das mágoas, garantiu o sucesso do ano que está chegando. Mas se ela realmente não se predispor a fazer força de implantar mudanças, não vai acontecer nada. Inclusive, um grande projeto que deve fazer parte da nossa vida é o de ser útil, né? Em todas as situações. Porque a pessoa se sente bem. Sim. E envolvida nesse projeto, não tem obsessor que se aproxime. Exatamente. Porque ele não vai ter sintonia nessa faixa do trabalhador. É um propósito que nós devemos ter. Alcídio, nós agradecemos a sua participação, agradecemos a todos os telespectadores que estiveram conosco. Lembramos que este programa e outros também podem ser vistos no site amemmaringá.com.br, assim como outras matérias também espíritas. Muita paz a todos.